amigos. Já estamos muito enriquecidos com aquilo que foi o nosso tempo, antes de novamente abrirmos a Palavra de Deus e podermos meditar sobre ela. Que privilégio nós temos como filhos de Deus, e todos nós que estamos aqui nesta manhã, de poder abrir a Palavra de forma tranquila, livre, e num belo dia de sol, e podermos ouvir o Senhor falando às nossas vidas através da mesma. E conforme sabem, nós começámos uma série recentemente do panorama do Antigo Testamento. Demos um título a essa série, não sei se tem para projetar ou não o título de hoje, mas eu vou falar. Eu não falei com os irmãos lá atrás, então eles certamente não estavam preparados, mas o tema de hoje é o rei que pede tudo porque dá tudo. E vamos a Gênesis capítulo 22. Relembrando que Deus é um Deus de promessas. E uma das grandes evidências, ou dos grandes exemplos que nós temos de que Deus chama, promete e cumpre com aquilo que promete, é a vida de Abraão. É aquilo que foi a vida de Abraão e aquilo que foi o seguimento das promessas que Deus deu a Abraão e dos quais nós também somos beneficiados, ou pelas quais nós também somos beneficiados e abençoados, porque a promessa maior de Deus, usando também o exemplo de Abraão, conforme já vimos esta manhã, é a pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Então, novamente, aqui no capítulo 22, para mim talvez é um dos capítulos mais comoventes da Bíblia, porque nós aqui encontramos Abraão, o amigo de Deus, o homem de fé, sendo chamado a realizar o maior ato de obediência de toda a sua vida, oferecer o seu filho Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. Nós hoje que conhecemos a história, talvez se estivéssemos ao pé de Abraão quando Deus lhe comunicou, ou lhe deu essa ordem, nós diríamos: Abraão, relaxa, né? Não vai acontecer nada disso. Deus vai dar uma ovelha, vai dar tudo certo. Mas nós não estávamos lá, Abraão não sabia, então nós nos colocando no lugar de Abraão, depois de toda a sua experiência de vida, desde que Deus o chama, lá no capítulo 12, passam cerca de 25 anos, onde muitas coisas acontecem na vida de Abraão. Há fome, há mentira, há guerras, há separação, muita coisa vai acontecendo. Há a instituição da circuncisão, conforme nós já lemos esta manhã também, onde Deus diz: olha, esta é a marca do povo que eu separo para manifestar a minha glória, não só às nações, mas também na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi a manifestação maior da glória de Deus. Abraão passa por toda esta experiência, e então chegamos ao capítulo 22 do nosso texto de hoje, e quando Abraão está com provavelmente 130 anos, mais ou menos, Deus chega para Abraão. Agora imagina um homem que vê o cumprimento da promessa, né? Quando tinha cerca de 100 anos, Isaque nasce, Isaque cresce, e Abraão fica se deliciando, dizendo: aqui está o filho da promessa, olha, agora vou aproveitar para descansar, já tive uns anos muito atribulados, muito complicados, olha, agora é o tempo de eu descansar, ver o meu filho crescer, ver o meu filho casar e ver o cumprimento da promessa que Deus me fez. E neste momento, Deus prova Abraão. Deus traz a Abraão a prova, podemos dizer, maior, pela qual ele teria que passar ao longo da sua vida. E diz o texto, então, no capítulo 22, versículos 1. E aconteceu, depois destas coisas, ou seja, daquilo que está nos capítulos anteriores, entre o capítulo 12 e o capítulo 21, que tentou, outras versões dizem, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse:
eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Abraão, conforme nós sabemos, teve mais alguns anos de vida. Ele faleceu, segundo nós temos informação, com cerca de 175 anos. Mas foi uma vida, certamente, de um homem repleta de emoções, de contradições, mas também de confiança de que Deus iria cumprir aquilo que ele havia prometido. Começamos lá no capítulo 12, quando Deus diz, olha, vai para um lugar que eu te vou mostrar, né? Olha, vai, serás uma grande nação, e vemos a atitude de Abraão saindo com o seu sobrinho Ló, e indo então em busca do cumprimento dessa promessa. Mas agora Deus leva-o ao monte da prova suprema, ou seja, o monte onde a fé deixa de ser teoria e torna-se entrega. É muito fácil nós dizermos, eu tenho fé, né? Quando tudo está bem, hoje está um dia maravilhoso de sol, certamente todos nós já fizemos planos para o almoço, talvez alguns vão almoçar num restaurante, outros não, mas já temos a nossa vida planeada e é fácil, olha, obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem sido um Deus misericordioso, eu tenho visto as tuas promessas cumprindo em mim, obrigado Senhor. E Abraão certamente tinha esse sentimento, um homem mais experiente que nós, um homem que tinha passado por experiências mais fortes, podemos assim dizer. Mas há uma última prova, uma última experiência pelos quais Deus quer que ele passe, para que o próprio Abraão entendesse, ok, Deus é Deus. E quando Deus pede, nós temos que obedecer. Mesmo que seja algo que dizemos, mas Senhor, e certamente, irmãos, Abraão, como qualquer um de nós, teve aquele momento ficou a olhar e talvez pensando, será que eu ouvi bem? Deus está pedindo que eu sacrifique o meu filho, o único filho. O rei que pede tudo é o rei que dá tudo. O mesmo Deus que exige entrega total é o Deus que supre plenamente as nossas necessidades. O mesmo Deus que pede o filho da promessa, Isaque, é o Deus que dá o filho da promessa, Jesus. Então Deus deu algo muito maior, muito superior, o seu próprio filho. E eu gostaria de ver 3 verdades sobre Deus, o Deus que pede tudo porque dá tudo. Em primeiro lugar, voltando ao versículo 1 e 2, o rei que prova a nossa fé. Deus não prova para destruir, ele prova para aprovar. E veja então que no texto, mais uma vez lembrando, Abraão não sabia isso, diz, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus, Deus provou a Abraão. Ou seja, era uma prova. Deus sabia o resultado da prova, porque Deus sabe todas as coisas, mas Abraão não sabia. Uma coisa ele queria plenamente, que mesmo que ele chegasse ao ponto de sacrificar o seu filho, Deus o ressuscitaria. Ou seja, o filho da promessa seria o filho da promessa. Tiago capítulo 1, eu gostaria que nós fôssemos lá a este texto.
Tiago capítulo 1. Logo ali no versículo 2 e 3. Tiago diz a estes irmãos a quem ele escreveu esta carta. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por grande gozo quando caíres em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago começa esta carta dizendo, olha, Deus prova, mas Deus tem um propósito quando Ele prova. E é o quê? É o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. Irmãos, eu creio que a partir daquele momento da vida de Abraão, Abraão não teve a mínima dúvida que Deus iria cumprir plenamente a promessa que lhe havia feito. Isaac iria ser o pai de muitas nações. Nós temos hoje o exemplo aqui, né? De uma grande nação, não é de muitas nações, de uma grande nação. Dele viria o Salvador. Então, Abraão ali não teve dúvida. Olha, é isso, Deus vai cumprir. A prova não é um sinal de rejeição, mas de mudança. Quando Deus traz provas à nossa vida, e talvez se eu agora perguntasse qual você acha que seria a maior prova que Deus poderia trazer à sua vida? Talvez cada um de nós responderia igual, alguns semelhantes, outros diferentes. Mas a prova não é um sinal de que Deus rejeita, ou seja, Deus não estava a dizer para Abraão, Abraão, acabou, olha, afinal não vou fazer aquilo que eu disse que ia fazer. Mas de mudança, Deus queria que Abraão entendesse que ele confiava plenamente na promessa de Deus. E isso certamente trouxe um grande impacto à vida de Abraão e de todos aqueles da sua família. Por isso lá em Romanos 8:28, que é um versículo que nós conhecemos muito bem, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas. E todas. É todas. Mas este versículo diz o quê? Daqueles que amam a Deus. Porque não vamos agora julgar também, bom, eu peco, sofro as consequências do pecado, não é por aí. As provas vêm porque Deus permite as provas na nossa vida para que nós possamos entender o quanto necessitados nós somos do Senhor, até que ponto nós realmente queremos no Senhor e confiamos no Senhor, que Ele cuida de nós, mesmo em meio àquilo que por vezes mexe conosco, mexe com aqueles que nós amamos, mexe com irmãos na igreja. Deus permite as provas. Irmãos, certamente todos nós estamos aqui nesta manhã, poderíamos dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me tem provado em muitas situações da minha vida e isso tem me aproximado mais do Senhor. Se a prova te afasta de Deus, então alguma coisa está muito errada na tua vida, porque as provas nos aproximam de Deus, nos levam mais perto do Senhor. Então, quando Deus chega para Abraão no versículo 1 e diz, olha, Abraão, e Abraão diz, eis-me aqui. Provavelmente pensou, bom, vamos ter mais uma conversa, né? É bom nós conversarmos. Mas longe da mente de Abraão que Deus lhe iria pedir aquilo que ele mais amava. E a prova toca no que mais amamos. Veja que Deus menciona e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Teu filho, teu único filho. Ou seja, não é que Abraão não tinha outro filho, mas era o filho da promessa. Era o filho que Deus tinha dito 25, 30 anos antes. Olha, eu vou-te dar um filho, Sara vai ter um filho, ele vai ser aquele que vai dar início ao cumprimento da promessa. E agora Abraão diz, mas senhores, o meu único filho, é como se Deus dissesse a Abraão, você ainda me ama mais do que ama o filho da promessa? Você amas mais que o teu filho? Muitas vezes Deus pede o nosso Isaac, não é verdade? Aquilo que Deus vê que ainda está provavelmente sendo objeto de um amor maior, quando Deus quer que ele seja o nosso amor maior. Aquilo que por vezes se torna o centro da nossa vida, seja profissionalmente, seja a nível familiar, aquilo que ainda impede que nós plenamente Deus veja em nós esse coração de alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas, acima da sua própria família. Aliás, o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, quem ama o Pai e a Mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então Jesus nos prova, Deus nos prova, porque Ele quer que nós o amemos, porque Ele também sabe que esse amor que nós temos por Ele
vai ser bênção na nossa vida. E nos ajuda a desprender-nos de tudo aquilo que ainda pode nos manter muitas vezes fechados a esse amor maior que Deus quer que nós tenhamos por Ele. Deus quer o primeiro lugar no nosso coração. Então Deus dá essa ordem a Abraão. E depois, a partir do versículo 13 até o versículo 10, fala sobre o rei que espera a nossa obediência. Então o versículo 13 o que é que diz? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardoou o seu jumento, e tomou consigo os seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Levantou-se Abraão de madrugada. Vemos aqui um ato de obediência imediata e silenciosa, não é? Certamente Abraão não seria um homem de muitas palavras naquela madrugada. Certamente Abraão, nós vemos que ele não argumenta, ele não reclama, ele simplesmente obedece. Há um texto que eu gostaria de reler, que está em Hebreus capítulo 11. O texto que fala dos heróis da fé, que nós tão bem conhecemos. Mas eu gostaria só de ler de forma particular aqui no capítulo 11, o versículo 8, que diz, lembrando daquilo que tinha sido atrás, o chamado que Deus tinha feito a Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E depois continua neste texto, mas a fé, a confiança que Abraão tinha de que Deus era um Deus de promessas e de que ele cumpriria aquilo que tinha prometido lá atrás. Quem confia, obedece depressa. Quando Deus pede algo de nós, o que Deus espera é obediência. Não é bom, Senhor, eu vou ver, eu vou pensar se realmente é isso. Porque quanto mais, por vezes, nós adiamos a decisão, mais espaço nós damos para quê? Para a dúvida, para o medo, para avaliar o risco. E o que é que diz o texto? Abraão disse, Senhores, levantou-se, é isso, eu vou obedecer. O caminho da fé, muitas vezes, é um caminho solitário. É um caminho que nós trilhamos a sós. 3 dias até Moriá. 3 dias de silêncio. 3 dias de luta interior. 3 dias de confiança. Imagina o coração de Abraão a cada passo que ele dava, né? Mas diz o texto que ele continua porque confia. Certamente foi uns dias penosos no coração de Abraão. Ele sabia ao que ia. Ainda que no seu coração houvesse, conforme nós lemos também no texto, essa tênue esperança de que, olha, mesmo que Deus permita que eu chegue ao ponto de sacrificar o meu próprio filho, eu creio que Deus vai cumprir com a sua promessa. Olha, eu não sei de que forma, olha, Deus vai providenciar um cordeiro, Deus vai ressuscitar o meu filho, eu não sei, mas eu creio nisso. Mas imagine você caminhando, né, com o seu filho ao lado, durante 3 dias, e pensando, estou cada vez mais perto, cada vez mais perto. Por isso ele relembrou o facto de que, no versículo 8, nós lemos, e disse a Abraão, quando os seus servos lhe perguntam, e o seu filho lhe pergunta, onde é que está o cordeiro? Ele diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá o cordeiro. Irmãos, quando Deus nos prova, Deus sempre provê aquilo que nós precisamos. Mas será que é, Senhor? Confia. Esta é a declaração de fé mais linda do Antigo Testamento. O Senhor proverá. O Senhor proverá. É Ele quem tem trazido essa provisão à vida de cada um de nós que está aqui nesta manhã. Seja através do ar que respiramos, seja através da saúde que o Senhor nos tem dado, seja através de tudo aquilo que é bênção que nós temos e principalmente a salvação que nós temos em Cristo. É a maior provisão que Deus podia ter trazido à nossa vida. Porque nós agora somos dele.
Mas este ato de obediência não foi só durante o tempo, o percurso que ele teve, não foi na subida ao monte, não foi na preparação do holocausto, foi quando ele se prontificou, amarrou Isaac e se prontificou para quê? Para sacrificar Isaac. Cada ato para nós é um símbolo daquilo que foi este percurso. O altar era um lugar de entrega. Deus tinha dito, é lá que tu vais entregar. A lenha, talvez, o peso da confiança, aquela lenha que ele carregou, deste ato de fé, essa pressão, esse sentimento de que está custando. O cutelo, talvez representa a decisão final. Ok, é isto. Deus, eu não entendo, mas é isto. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, eu podia ter pedido para os irmãos deixarem, mas eu gostaria de reler novamente este versículo que está aqui. Ler um versículo que está mais à frente. O versículo 19 que diz... 17. Obrigado, Rui. 11:17. E pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E também em figura ele o recuperou. Irmãos, esta era a atitude de Abraão. Senhor, olha, não entendo, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que este é o filho da promessa. Irmãos, conosco também, por vezes passa-se algo semelhante. Quando nós dizemos, Senhor, eu não entendo. Nós temos situações de irmãos nossos que têm passado por experiências muito dolorosas, algumas doenças muito graves, que mexem com o nosso coração ao vê-los assim. E certamente que esses irmãos, muitas vezes, no seu tempo com o Senhor, dizem, Senhor, mas porquê, não é? Mas nós queremos que Deus mostre o porquê. Por vezes Deus cura, por vezes Deus permite que irmãos nossos partem para a eternidade, seja através de uma doença, seja através de um acidente, seja de outra forma qualquer. Deus prova, porque Deus quer que nós entendamos que realmente o nosso coração é totalmente dele e que nós estamos prontos para fazer aquilo que ele nos chama a fazer. Mesmo que, conforme Jesus disse lá, mesmo que tenhamos que deixar pai e mãe, não é? E até ir mais além. Tantas histórias que nós temos, não só nas Escrituras, mas também na Palavra de Deus. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Que fé, né? Que confiança. Deus nunca pedirá algo de nós não tendo um propósito naquilo que Ele pede. Cada altar de entrega torna-se lugar de revelação. Quando nós entregamos ao Senhor, Deus mostra, olha, estás a ver? É isto. Eu não creio que Deus vai nos mostrar tudo aquilo que é o resultado da nossa obediência. Provavelmente no céu um dia nós teremos tempo para entender plenamente isso. Mas Deus não tem que mostrar. Deus tem que dizer, oh, confia, é o melhor para ti. E o que Deus espera de nós é que nós confiemos. Cada altar de entrega torna-se lugar de revelação. O que diz lá Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que entregueis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que compreendais ou entendais qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. O que é que Deus diz? Sacrifício, sacrificialmente, abrindo mão de tudo aquilo que me impede de conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, é o melhor. A questão é que às vezes nós desconfiamos que não é o melhor, não é? Então preferimos não ir por esse caminho. Mas Deus diz, é o melhor. Assim como Isaac entrega-se nas mãos do seu pai Abraão, Jesus entregou-se ao Pai voluntariamente também. Não para um sacrifício simplesmente terreno, que iria ser uma prova, uma manifestação da fé de Abraão naquilo que era a promessa de Deus, Isaac, mas um sacrifício maior, cujo propósito era redimir todos aqueles que pela fé um dia confessariam Jesus como Senhor, crendo que Deus o havia ressuscitado entre os mortos, trazer a remissão dos pecados e a confiança da entrada numa terra prometida, não deste mundo, mas na eternidade com Deus. Jesus
pagou o preço. E em terceiro lugar, irmãos, no nosso texto, do versículo 11 até o versículo 17, o rei que provê tudo, promete. Diz o versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aqui nós vemos que Deus intervém na hora certa. Quando a obediência está completa, a provisão aparece. Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro preso pelos chifres. Ele vê lá o cordeiro. E chamou àquele lugar o Senhor proverá. Não é só o Deus que pede, é o Deus que coloca no altar o que Ele mesmo vai suprir. Deus sabia, Deus conhecia. Nada acontece por acaso. Deus pede, mas Deus supre. Porque Ele é o Rei que tudo dá a cada um daqueles que confia nele. Porque Ele é o Rei que também tudo pede de nós. O Salmo 41:6 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Deus. É Deus, irmãos. É a razão pela qual nós estamos aqui nesta manhã. Sem Ele nós não somos nada. Nós não seríamos nada. Seríamos humanos, criaturas de Deus, sendo abençoados por Deus com tudo aquilo que Ele dá para todos aqueles que habitam neste planeta, mas não teríamos a maior certeza que nós temos de que a morte não é um fim e que nós estamos a caminhar para um lugar que não conhecemos. Antes, pelo contrário. A morte é uma passagem para uma eternidade com Deus, para a qual nós estamos caminhando. Aqui teremos tribulações, aqui teremos dificuldades, mas nós temos algo muito maior esperando por nós. Por isso Paulo dizia lá aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ele vai suprir. Por isso Abraão cria nisso. E ele disse, Deus vai suprir. Eu não sei como, mas Deus vai suprir de alguma forma. E o cordeiro substituto aponta para quem? Para Cristo. No Monte Moriá, também dito por alguns estudiosos que poderá ser o mesmo local onde Salomão construiu o templo e perto de onde Jesus foi crucificado, um cordeiro substitui Isaac. No Calvário, Cristo substituiu a mim e a você. E ali ele não saiu. Ele foi crucificado. Ele deu a sua vida por nós. Ele ressuscitou. Por isso nós estamos aqui. A prova maior do amor de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em João 29, nós lemos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53:6 diz, o Senhor fez cair sobre a iniquidade de todos nós. Jesus. Romanos 8:32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Assim como o Monte Moriá transforma-se em profecia viva daquilo que é a cruz, o rei pediu o filho de Abraão, mas deu o seu próprio filho por nós. Ele entregou o seu próprio filho. E a obediência gera bênção e legado. Versículo 16 e 17, nós lemos, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Irmãos, Deus tem cumprido plenamente a promessa que fez a Abraão. E nós vemos isso hoje. Nações se levantam contra o povo que Deus separou, que Deus escolheu. Tem havido tentativas de destruir esta nação. Esta nação já esteve escravizada, já esteve espalhada, mas Deus tem permanecido este testemunho porque Ele cumpre com as suas promessas. A obediência gera bênção à nossa posteridade. Porquanto não me negaste o teu filho, certamente te abençoarei, diz o Senhor. E conforme eu disse, eu gostaria de ler um texto ainda em Gálatas capítulo 3, nós estamos quase a caminhar para o final. Gálatas capítulo 3,
Se você tem a sua Bíblia, pode abrir comigo. Gálatas 3. Eu agora estou aqui com uma pequena dúvida. Irmãos, eu acho que eu coloquei aqui o texto errado. Agora não estou a lembrar. 3:9? Ok, o 8 é um pouquinho atrás. Pronto, o 7, eu li este texto e depois não sei porque pus o 14, mas tudo bem. Ok. É que eu estava a ver o 2:14. Não, é o 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, o cumprimento, a obediência de Abraão foi um reflexo daquilo que também seria a vinda de Cristo. Em conclusão, irmãos, o rei que pede tudo é o mesmo que dá tudo. Ele pediu Isaac, deu cordeiros. Ele pediu entrega, deu a provisão. Ele pediu fé e deu graça. E eu terminaria com o texto que todos nós tão bem conhecemos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a manifestação maior. Jesus sabia ao que vinha, mas ele não desistiu. Ele não hesitou um segundo sequer. Ele obedeceu, porque se não fosse a obediência de Cristo, o sacrifício de Cristo, nenhum de nós que está aqui estaria na condição de salvo. Deus nos salvou. Por isso, a vida de Abraão é como que um quadro que está a começar a ser pintado pelo próprio Deus, que tem a sua conclusão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí nós conseguimos ver a imagem toda. É um exemplo incrível do amor por Deus, o amor de Deus por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nós possamos realmente sair daqui desafiados a dizer: eis-me aqui, Senhor, que se eu pedir, eu quero fazer. Eu quero seguir o exemplo de servos teus e, acima de tudo, o exemplo do meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos terminar orando e depois...